dias, atravessamos a sala de aula carregando materiais, planejamentos e um tanto de sonhos. E entre um intervalo e outro, uma dúvida e uma certeza, seguimos tentando equilibrar a esperança e o cansaço. Este é o Nossa Vida de Prof, um espaço para falar sobre docência, mas também sobre tudo que transborda dela, o que sentimos, o que carregamos e o que nos move como educadoras e como gente. Porque ser professora não é só dar aula, é também aprender, recomeçar e, acima de tudo, encontrar sentido no caminho. Sejam muito bem-vindas a esse primeiro episódio desse podcast, em que eu vou contar para vocês um pouco sobre a minha trajetória na educação. Esse episódio ele foi construído com base em perguntas que vocês me enviaram lá pelo Instagram, na caixinha de perguntas que eu fiz há algum tempo. Então eu tentei contemplar tudo, algumas perguntas se repetiram, mas eu tentei ao máximo contemplar tudo que vocês pediram dentro aqui desse roteiro. E além disso, o título desse episódio é inspirado no título de uma das minhas músicas favoritas, da minha banda favorita, os Beatles, e a música se chama The Long and Winding Road. Não vou poder deixar aqui por conta dos direitos autorais, quem não conhece procura, que é uma música linda, e acho que ela traduz muito bem esse caminho que é percorrido por nós profs ao longo da nossa formação e depois dela também na nossa prática docente, na nossa vivência em sala de aula. É uma estrada longa e cheia de curvas. Bom, e para começar, eu quero conversar com vocês sobre como que eu cheguei até a docência e como que eu escolhi a licenciatura, como a licenciatura entrou na minha vida. Bom, em 2015, eu fui aprovada pelo ProUni, o Programa Universidade para Todos, para cursar licenciatura em Ciências Biológicas lá na PUC-PR, em Curitiba, no campus de Curitiba. E a princípio eu fiquei em dúvida se eu fazia licenciatura ou bacharelado, porque lá é separado, a gente não tem essa possibilidade de fazer os dois. E eu optei pela licenciatura na época por inúmeros motivos. Primeiro, pela quantidade de vagas, pelo fato de ser no período da noite, então eu conseguiria conciliar com outras atividades remuneradas ao longo do dia, porque eu saberia que em um momento eu precisaria disso, né? E lá o curso de bacharelado era vespertino, então um horário super inviável, né? Nesse sentido. E também porque muito se falava que o professor não ficava sem emprego, o que não deixa de ser uma verdade, porque realmente entre a carreira de biólogo e de professor, muitos acabam conseguindo seguir muito mais na docência, mas não é essa a nossa discussão aqui. Mas o que eu quero dizer é que também não é esse mar de rosas, né? A gente sabe que o professor fica assim desempregado, acontece e não é raro. Mas foram esse acúmulo de fatores, né, que me fez na época decidir. Então não necessariamente eu queria ser professora. Eu levava isso como uma possibilidade, mas até mesmo uma possibilidade muito remota. Eu não me via em sala de aula ali no momento que eu iniciei a licenciatura. Então as minhas expectativas como estudante era explorar muito mais o campo da pesquisa em biologia, né? Então o trato com plantas, com animais, as aulas de laboratório, então eu estava muito mais instigada e motivada por isso. Então o primeiro ano da faculdade foi totalmente voltado para essa exploração, para viver essas experiências, né? Só que um detalhe ali da minha rotina como estudante já começou a voltar meu olhar um pouco para esse campo de reflexão, de interdisciplinaridade. Por quê? Porque eu consegui, totalmente aleatório, mas eu consegui uma bolsa de iniciação científica em filosofia, com a minha professora de filosofia na época. E isso foi muito bom, porque na época em questão eu não tinha muita noção dessa interdisciplinaridade mesmo entre as áreas do conhecimento. E já no primeiro ano, poder fazer uma pesquisa
em iniciação científica. Na época eu pesquisei a grande saúde em Nietzsche, que é um dos conceitos, né, que Nietzsche, o filósofo Nietzsche, ele trabalha nas suas obras, e é um conceito que aborda a vida, né? Então eu era ali uma estudante de biologia totalmente encantada pela vida e comecei a filosofar literalmente sobre a vida através dos meus estudos ali, tão curiosa e perdida também, porque tudo era novo, tudo era novidade. Então eu lembro que eu tive no começo muita dificuldade com essa parte da pesquisa, da escrita acadêmica, mas foi um caminho que eu estava disposta a percorrer, ainda mais sabendo que existia a possibilidade de futuramente conseguir uma bolsa de iniciação científica dentro da área da biologia mesmo, que era o que eu queria. Então eu não estava dando ponto sem nó. Só que mal sabia eu também que essa iniciação científica em filosofia contribuiria também para ampliar o meu olhar em relação à conexão entre as diferentes áreas do conhecimento. E eu acredito que ali a plantinha da educação já estava sendo semeada, plantada no meu coração e nos meus desejos. Bom, e para além do contato com a pesquisa, com o ambiente acadêmico, em 2016 eu ingressei num programa de iniciação à docência. Então eu descobri o PIBID. Eu saí do PIBIC para poder ingressar no PIBID. E então esse foi meu primeiro ano nessa vibe super, até se vocês ouvirem no fundo um barulho, é o meu cachorro brincando, tá? É o Thor, sempre é o Thor, gente. Em todos os vídeos aqui do podcast, nos vídeos do canal, os ruídos externos que vocês podem ouvir, muito provavelmente, eles vêm sempre de uma criatura chamada Thor, ok? Então, voltando. Já em 2016, depois de viver toda esse olhar romantizado, né, para o ambiente acadêmico, eu comecei a também explorar um pouco mais da licenciatura, porque ela estava ali presente no meu cotidiano. Eu tinha matérias, todo semestre eu tinha matérias voltadas para educação. Então eu decidi dar uma oportunidade, né? Por que não também ter experiências dentro da educação? E existia o PIBID, que ainda existe, né? Que é o Programa de Iniciação à Docência, que você também ganha uma bolsa. Então, eu saí da iniciação científica para a iniciação à docência, com essa bolsa para poder adentrar nas escolas públicas e ali dentro desenvolver um trabalho que também não deixa de ser um trabalho de pesquisa, porque nós criávamos projetos e auxiliávamos a professora regente na sala de aula, geralmente era uma professora de ciências ou de biologia, dávamos aulas, conversávamos com o pessoal, dávamos palestras sobre temas. A gente trabalhou na época, eu lembro, diversidade, sexualidade, então sempre nessa pegada transversal. E eu lembro que na época a gente fez um trabalho muito legal, que ali foi quando eu comecei a criar gosto mesmo pela educação. Falei, pô, que legal isso de poder refletir sobre vários temas dentro de uma disciplina, né? Poder trazer um pouquinho de cada matéria dentro de uma disciplina, que foi um projeto sobre diversidade. Então, a gente equiparou ou comparou. Acho que nós equiparamos, não comparamos não. Nós equiparamos mesmo a diversidade humana com a diversidade biológica, no sentido de despertar naqueles estudantes a reflexão de se a vida é diversa, por que não a vida humana também não pode ser diversa? Porque nós não celebramos essa diversidade. Claro que na época não foi com toda essa ênfase que eu dou hoje, porque eu estava ali também, né, aprendendo muito sobre essas questões, estava desconstruindo muita coisa internamente como pessoa, mas eu lembro que, pô, foi muito legal falar disso, trazer esse tema e também aprender junto com os adolescentes que eu estava ali. Em contrapartida, o PIBID também foi um choque de realidade, porque eu saí, eu tinha na época 18 para 19 anos, então imagine eu nessa idade entrando numa sala de ensino médio,
tudo bem que a gente fazia isso em grupo, mas ainda assim era um choque de realidade muito grande sair da posição aluna para a posição de professora, né, com alunos de idade tão próxima a mim. E também dar de cara com essa realidade que o professor sofre, né, são as salas superlotadas, que é a precariedade das condições mesmo de trabalho, e tudo isso dentro de escolas públicas, né, que foi também de onde eu vim. Então, foi um choque de realidade, ao mesmo tempo que eu me sentia em casa, eu também tive que lidar com esse conflito, chega até a ser um conflito geracional também, né, de tô aqui como professora, mas tenho idade de aluna. Mas eu lembro que na época eu comecei a criar gosto pela coisa, mas eu ainda não me via como professora, eu ainda não tinha sido totalmente tocada pela docência até aquele ponto. Foi só entre 2017 e 2018, eu já estava ali nos 2 últimos anos da faculdade e comecei a fazer os estágios supervisionados. E em cada estágio que eu fazia, eu tinha direito, na verdade o dever, de ministrar uma aula que eu mesma planejei. E aí a professora regente avaliava essa aula, me dava uma nota e, enfim, avaliava o meu desempenho. E foi aí que, gente, não teve jeito. Aí o bichinho da educação, o bichinho da docência me picou mesmo. E eu me lembro de uma das primeiras aulas que eu fiz, que inclusive foi em uma escola que eu estudei em uns anos anteriores, em Curitiba. Quando eu morei em Curitiba, numa outra época, eu estudei nessa escola. E eu tive a oportunidade de retornar para uma escola que eu estudei e preparar uma aula sobre corpo humano. E eu preparei um jogo. Foi, assim, uma experiência muito legal de preparar o jogo, planejar a atividade, os objetivos, porque nós tínhamos que entregar plano de aula também, né, toda a avaliação da professora era com base nesse plano de aula. Quem é da licenciatura sabe como que funciona essa questão. E aí foi nesse momento, eu consigo lembrar, assim, não foi uma coisa, foi gradual, né, porque ali eu posso dizer que durante todo esse tempo eu estava, cada vez mais sendo tocada e decidindo ali por continuar na área da educação, mas eu tenho plena certeza que foi no estágio que o momento que eu pude realmente assumir o papel de professora, entre 2017 e 2018 ali, que eu fiquei sozinha na frente de uma turma, eu tive que lidar com todas essas emoções, esses sentimentos do antes e do depois de uma aula, que eu decidi, nossa, seria muito interessante fazer isso, né? Fazer da sala de aula o meu palco. Eu que sempre quis ser artista, sempre quis ser cantora, apresentadora, desde criança tive essa pira dentro de mim, falei, pô, quero fazer da sala de aula o meu palco. E tô aí nessa até hoje. E eu posso dizer com todas essas letras, gente, que foi no momento que eu comecei a estagiar, que eu decidi que eu realmente queria ser professora. Eu consigo lembrar isso de forma muito clara. E foi também entre 2018 e 2019 que eu assumi meu primeiro emprego como professora. Eu tive a oportunidade de trabalhar em uma escola da rede privada lá de Curitiba também, que é uma escola com uma perspectiva socio-interacionista, muito baseada nas ideias de Vygotsky, né, sobre a criança, sobre o desenvolvimento infantil. E naquela época em questão, eu também dei início à faculdade de pedagogia, uma segunda licenciatura em pedagogia, até mesmo para poder adentrar naquela escola, que era uma escola de educação infantil e anos iniciais naquela época. Então, eu queria ter essa experiência de trabalhar com crianças, surgiu essa oportunidade, eu comecei a fazer a pedagogia, tudo concomitantemente, e entrei nesse meu primeiro emprego, onde eu fiquei até 2020, finalzinho de 2020, ali no meio da pandemia mesmo. E foi uma experiência muito enriquecedora,
o meu cargo era de professora assistente ou professora auxiliar, um cargo que eu considero extremamente importante, que deveria ser muito bem valorizado e que realmente é um cargo para estagiar, é um cargo para você vivenciar ali no máximo no seu primeiro ano de formada, que foi o que aconteceu comigo, né, mas que eu me arrependo um pouco hoje de ter, eh, aceito nesses termos, nessas condições, porque eu creio que eu tinha já naquela época, oportunidade não, capacidade de estar em sala de aula, eu precisava da oportunidade. Mas a oportunidade que surgiu na época foi essa, eu aceitei e aqui quero deixar muito claro para vocês que eu aprendi muito, foi muito bom ter sido professora auxiliar, ter sido professora assistente, mas é uma função para você vivenciar durante a graduação. Seria muito legal ter sido professora assistente durante a graduação em biologia, tá? Ter sido monitora de alguma professora de biologia, de ciências, hoje eu refaria um pouco esse caminho, porque eu creio que me atrasou um pouco nos meus processos individuais, de carreira mesmo. E mais para frente eu acho que isso vai ficar mais claro, porque eu vou explicar para vocês uma consequência de ter aceitado, né, entrar como estagiária, como professora assistente nessa escola e o que isso influenciou mais pra frente na minha carreira. Mas a gente já vai chegar lá. Só que foram aí mais de 2 anos, né, nessa função, 2 anos e meio nessa função, e como eu disse e reitero, aprendi muito sobre a prática de sala de aula e aprendi muito sobre a convivência com as crianças, né. E por ser uma escola com essa perspectiva socio-interacionista, eu desconstruí muitas coisas do ensino tradicional que eu recebi a minha vida inteira. Então, até hoje, tem estratégias que eu aplico na minha realidade como professora de escola pública, professora de educação infantil em uma escola pública. Claro que eu não tenho as mesmas condições, a mesma infraestrutura para aplicar tudo que eu via as professoras aplicarem naquela época, naquela escola. Mas eu percebo o quanto, esse trabalho, esse período que eu passei nessa escola me moldou, forjou a minha personalidade docente. E isso é muito interessante também, a gente observar, eh, essas mudanças e como cada experiência marca a gente profundamente na nossa carreira. Bom, em 2020, então, aconteceu a fatídica, a lamentável pandemia que nos fez ficar afastado quase um ano inteiro, né? A partir de março, eu lembro do dia que a escola fechou, eu lembro a gente indo embora para casa assustada, sem entender muito bem o que estava acontecendo. Lembro que ficamos mais ou menos 3 meses sem aulas online, porque a escola estava se planejando para o que a gente vai fazer, né? Então a escola se preparou, se equipou para poder oferecer essas aulas online. E foi um período ali de muita tensão, mas que de certa forma, não vou dizer para vocês, né, longe de mim querendo dizer que a pandemia foi boa, gente, pelo amor de Deus, né, mas para mim, me ajudou aquele período sem aulas, que foi quase um semestre inteiro, me ajudou a cumprir minha carga horária do mestrado, porque em 2020 eu também comecei o meu mestrado em educação, graças a uma bolsa que eu garanti na minha graduação. Eu ganhei uma bolsa lá na PUC-PR mesmo. PUC-PR tem um programa de bolsas para graduandos que têm um bom desempenho acadêmico, então é uma bolsa por mérito, mérito acadêmico. E eu fui a contemplada da minha turma e com essa bolsa eu participei do processo seletivo de mestrado, fui aprovada e comecei o meu mestrado em 2020. Tive apenas no meu mestrado uma aula presencial e o resto foi tudo aula online. Foi uma experiência bem diferente, mas ao mesmo tempo tudo foi muito enriquecedor, porque ali eu me formei
realmente como pesquisadora. Tudo que eu achava que eu sabia sobre pesquisa em educação caiu por terra no mestrado, então foi uma experiência, ao mesmo tempo que muito desafiadora, foi também muito prazerosa, porque eu pude ver nitidamente uma evolução. E a pandemia, nesse sentido, eh, contribuiu para que eu conseguisse encaixar mais atividades que na rotina presencial eu creio que eu não teria conseguido. Então teve esse lado aí, que a gente pode dizer positivo, mas não, o saldo geral não é positivo, né, não tem como ser. Então foi um ano assim, né, o ano inteiro nessa agonia, nessa incerteza, mas produzindo materiais para as minhas disciplinas, participando como professora assistente nas aulas online. Eu lembro que eu que abria a sala no Zoom, que era a ferramenta que a escola usava, eu que postava slides, eu interagia no grupo, enfim, eu tinha várias funções assim auxiliadas a essa parte de apoio à equipe. E chegou um momento, entre outubro e novembro, que a escola anunciou um retorno gradual às atividades presenciais. E ali eu levei um choque, porque eu morava com a minha avó na época e estava na casa dos meus pais aqui onde eu moro atualmente, em Araçatuba. E então eu recebi essa notícia, eh, com de forma, assim, assustadora, porque eu sabia que o mundo não estava ainda preparado para voltar ao normal. A gente via as notícias, a gente estava acompanhando tudo. E eu tive muito medo, falei: "Pô, como que eu vou voltar para Curitiba agora, se eu estou aqui em Araçatuba? Vou expor minha avó, que é uma mulher idosa". Na época, minha avó já tinha feito 80 anos. Então eu vou expor minha avó, uma pessoa idosa, a esse risco, porque eu vou estar todo dia em contato com crianças e, eu não tenho condição de alugar uma casa, até poderia, né, fazer isso, mas o salário que eu ganhava não me permitia alugar uma casa em Curitiba, num local que fosse acessível para eu ir para essa escola. Então, muita coisa entrou na minha cabeça naquele momento, passou pela minha cabeça no momento que, eu recebi essa notícia de que a escola retornaria. Então, eu tentei conversar com a escola para conseguir trabalhar remotamente, expliquei minha situação, mas a escola não aceitou, então eu optei por pedir demissão. Eu creio que tenha sido também um choque para a escola, porque todo mundo sabia do meu interesse em assumir a regência de uma turma. Eu já tinha manifestado interesse até no ano anterior da minha entrada do mestrado, e confesso para vocês que para mim foi muito difícil de aceitar que na época eu não fui nem convidada, entre 2019 e 2020, eu não fui nem convidada para uma aula teste, eu fiquei muito triste com isso. E aqui abrindo para vocês, né, já que é um espaço para a gente se sentir à vontade, compartilhar nossas dores e as nossas alegrias, eu sentia que eu era muito útil na função em que eu estava. Então, havia ali também um receio de me colocar em outra função, sabe? Porque, querendo ou não, eu adentrei naquela escola por indicação, eu palestrei para professores sendo uma professora auxiliar, então eu não sei se em algum momento, não estou dizendo aqui que alguém tentou me prejudicar, não gente, pelo amor de Deus, não entendam isso, até porque eu tenho pessoas que me seguem até hoje dessa escola, eu tenho um carinho, uma gratidão imensa pelo trabalho que eu desenvolvi lá, por tudo que eu aprendi lá, mas verdades precisam ser ditas, né, eu não tive oportunidade de mostrar o meu trabalho e a professora que eu poderia ser. A escola não me deu essa oportunidade, não me chamou para uma aula teste mesmo eu manifestando para superiores minhas que eu tinha esse interesse. Então a escola me manteve contratada, né, depois que passou o período de estágio, a escola me manteve como professora auxiliar contratada. Então o que eu sentia, né, para mim, eu nunca tive isso esclarecido, mas era nítido que gostavam do meu trabalho, mas o meu trabalho na função em que eu estava. Então, para tomar essa decisão de me demitir, eu reuni tudo isso.
eu sentei e pensei em tudo isso. E também pensei que eu queria estar mais próxima da minha família, do meu pai e da minha mãe, né. A pandemia causou essa reviravolta na nossa forma de pensar. E 1 ano antes eu jamais pensaria em sair de Curitiba. E 1 ano depois lá estava eu, retornando para a cidade que eu não queria retornar, que é Araçatuba, onde eu estou até hoje e onde eu estou construindo realmente a minha vida e onde eu tive a oportunidade de atuar como professora regente em sala de aula. Gente, falando aqui com vocês é muito louco e até me emociona, assim, pensar nessa trajetória e como que realmente o título desse podcast, ele tem a ver com isso, né, com essa estrada, esse caminho tortuoso, longo, cheio de curvas que vão e voltam. A gente pensa que vai para muito longe, mas às vezes tudo que você precisa tá onde você já esteve antes. Então, nunca é tarde para retomar. E foi isso que eu fiz. Retomei, voltei um pouco atrás para poder dar um impulso para ir para frente. E foi assim que eu tive a oportunidade em 2021, retornando para Araçatuba, de entrar com um contrato como professora contratada no estado de São Paulo e ali dar início à minha jornada como professora, realmente professora, né, não que antes eu não tenha sido, tanto que eu me considero professora desde a formação. Eu tive uma formação muito, eh, boa nesse sentido, porque todos os nossos professores enfatizavam isso, né, colocavam na nossa cabeça: "Vocês já são professores, vocês estão aqui em formação, mas já professores, professores em formação". A palavra professor vem antes, né, para enfatizar isso. Então eu realmente tenho essa perspectiva de que somos professores desde o início, desde o momento em que iniciamos a nossa graduação e começamos a viver experiências relacionadas à educação. Mas é outra sensação, é outro patamar você ter as suas turmas, e começar a viver, a vivenciar a docência em sua plenitude, fazer coisas, suas coisinhas de professora, né, preencher diário, ter o seu caderninho de reuniões. Eu lembro de tudo isso, assim, no começo eu estava muito ainda, animada, né, para tudo isso. Ter o seu caderno de planejamento, ter, enfim, fazer uns cursos que vão de formação continuada. Eu lembro que tudo isso no começo era muito legal para mim, ter essa oportunidade de vivenciar tudo isso. E desde esse início, né, eu tinha muito essa ideia de que eu precisava da organização na minha vida, e porque eu já via no mestrado como a organização estava me ajudando, e eu trouxe isso também para a prática da docência, porque eu estava fazendo tudo ao mesmo tempo, então eu tinha que me organizar, né, gente, senão ou eu me organizava ou eu não atingia meus objetivos. Então a organização foi crucial para mim durante todo esse processo. Eu também me recordo, assim, de quando eu comecei a produzir conteúdo, que foi nessa época entre 2020, e com mais afinco, com mais intencionalidade, voltado para a organização e para a produtividade, foi em 2021 que eu tenho. Então, minha estrada como produtora de conteúdo também não é curtinha. Estou aí nesse universo já vai fazer 4 anos. Então, falando, né, com professores, para professores. E, enfim, em 2021 eu dei de cara com tudo isso, ainda no modelo híbrido, então eu não tinha turmas sobrecarregadas, né, superlotadas, mas já lidava com casos de indisciplina, casos que, assim, mexiam bastante com o meu ego, já me davam aquele choque de realidade, né, porque era eu sozinha ali lidando com uma criança de 12 anos de idade olhando para mim e falando de alguma característica minha para me atingir. Isso foi coisas que me impactaram na época e que hoje, eu lido de uma forma, mas naquela época eu lidava de outra. Eu acho que essa experiência foi para mim um divisor de águas. Estar na escola, vivendo a pandemia, nesse período, né, eu substituía professores então. Tinha minhas turmas, mas eram turmas, assim, que eu peguei por 3 meses, né. Então, fiquei ali 3 meses com essas turmas,
desenvolvi um trabalho legal, me propus, né, a desenvolver um trabalho legal, mas foi uma experiência que impactou, que mudou totalmente a minha visão do que eu tinha até então sobre a docência, porque foi uma outra realidade, uma outra cidade, né, com cultura diferente, era uma região, assim, que vinham crianças, era uma escola de uma região que vinham crianças de vários bairros, então, tinha criança muito tímida, tinha criança que era muito indisciplinada, e aí eu tinha que lidar com tudo isso, ao mesmo tempo, mas eu lembro que na época eu desenvolvi um trabalho legal e consegui criar uma conexão com alguns estudantes, ainda que poucos, por conta dessa questão aí do da pandemia, do remoto, do modelo híbrido. Mas eu acho que é uma experiência que também eu ainda não, por mais que a pandemia já tenha passado, eu ainda não sei dizer para vocês, gente, o quanto que a pandemia impactou na minha formação como professora. Eu ainda acho que não elaborei muito sobre isso. Não, eu acho que isso rende, né, muita reflexão. Eu lembro que na época eu escrevia, eu tenho um artigo publicado, vou deixar na descrição para vocês, que é sobre projeções, que eu, como estudante de mestrado na época, fiz projeções em uma das disciplinas e publiquei como artigo para a educação no período pós-pandemia, porque na época eu estudava complexidade, Edgar Morin, transdisciplinaridade, então estava muito presente, né, em mim, nas minhas reflexões, mas confesso para vocês que no meu cotidiano eu não elaborei muito bem ainda os efeitos da pandemia na minha formação. É algo para a gente pensar e, quem sabe, elaborar num podcast. O que vocês acham? Deixa nos comentários que eu quero saber. E bom, 2021 foi assim até setembro, que foi quando eu tive a oportunidade de entrar para uma escola de ensino integral, aqui do programa de ensino integral do estado de São Paulo. Uma escola também pública. E ali eu assumi um desafio que, na época, eu não sabia muito bem se eu queria, mas surgiu a oportunidade e eu novamente me agarrei a essa oportunidade que surgiu. Então eu assumi aulas de química para o ensino médio, o que na época me deixou muito insegura, porque a minha formação é biologia, e embora eu tenha habilitação para química, eu não me considerava, e ainda não me considero preparada para ser professora de química, né, e ensinar ali toda a grade de química no ensino médio. Mas eu aceitei esse desafio e dei o meu melhor na época. Eu lembro de meu foco ter sido muito na questão de aulas práticas, então eu trazia muitos experimentos simples, mas eu usava tudo que eu tinha acesso na escola. A gente tinha materiais muito bons ali, eu fiquei muito feliz, porque a escola tinha uma estrutura na época de laboratório. Não era um laboratório como ele tinha que ser, mas era uma sala, e então eu levava os meus estudantes, a gente fazia experimentos, eles adoravam, tanto que foi assim que eu fui conquistando muito aqueles alunos. E em 2022 eu assumi tanto a biologia quanto a química, então eu dobrei o meu tempo com eles, passava muito tempo com os estudantes, e foi um ano de muito trabalho, porque foi o ano que eu também defendi a minha dissertação. Mas, gente, foi um ano de muito trabalho, eu nunca trabalhei tanto quanto aquele ano. E eu estava muito empolgada, porque eu sabia da minha capacidade, eu estava tendo a oportunidade de demonstrar o meu trabalho, e eu estava motivada, né, a fazer acontecer. E não foi a minha dissertação que me impediu, porque eu dei o meu melhor em tudo. Tanto que, no final do ano, eu senti os efeitos desse ano tão intenso. Foi quando eu tive os primeiros sinais do burnout, após a avaliação, a devolutiva de uma avaliação que é feita dentro desse programa de educação integral. E após essa avaliação, eu não tive um bom desempenho e eu não conseguia entender o porquê. É muito sintomático, né, que a primeira reação que nós tenhamos é nos culpar. Achar que a culpa de não ter ido bem num processo é nossa. Eu lembro que na época eu me culpei por não ter ido bem nessa avaliação, sendo que dizia muito mais sobre quem me avaliou do que sobre mim.
Então foi um período ali de férias que eu passei muito reflexiva. Voltei o ano de 2023 muito desanimada e comecei a pensar em possibilidades para fora daquele campo. Comecei a prestar concursos. Foi quando, né, eu passei em 3 concursos da prefeitura da minha cidade. Passei como PEB 1 aqui na prefeitura, que é o cargo que eu exerço até hoje. Passei como orientadora pedagógica em 3º lugar e passei no concurso do estado, mas que eu optei por não assumir devido a essa minha experiência de esgotamento no ano anterior. Em agosto, que eu estava no auge do esgotamento, depois de sofrer um episódio de assédio moral dentro dessa mesma escola em que eu estava, eu fui chamada. Então, em julho aconteceu o episódio de assédio moral. Em agosto, eu fui chamada para o concurso e mudei de escola. Isso foi muito bom para que eu continuasse persistindo, apesar das dificuldades. Então, eu decidi que eu ia tratar o que eu estava sentindo, mas não ia desistir da docência. Então, foi assim que, entre 2023 e 2024, eu dei início à minha terapia, ao meu tratamento medicamentoso, que eu faço até hoje, contra a ansiedade, contra um transtorno de ansiedade que eu desenvolvi em função do burnout. E talvez se eu pudesse voltar hoje eu faria diferente. Talvez se eu tivesse continuado no estado, eu procuraria mais sobre os meus direitos. Acho muito importante que nós saibamos que temos direito de afastamento, né? Temos direito até mesmo de aposentadoria pelo burnout. Então, se você está passando por isso, prof que está me ouvindo, busque ajuda, busque auxílio jurídico e auxílio profissional também no campo da saúde mental. E bom, gente, foi assim que eu entrei no mundo da PEB 1, da professora de anos iniciais e educação infantil. Finalizei 2023 com uma turminha de 3º ano. Foi uma experiência muito legal, mas também muito cansativa, muito desafiadora, porque eu tinha muitos alunos que não eram alfabetizados. Mas finalizei. E quando eu fui chamada para o concurso de orientação, para o cargo de orientação, eu não pude assumir por conta daquele 1 ano de graduada que eu passei como estagiária na 2ª licenciatura. Então, é algo que eu parei para pensar que não precisava ter sido assim. Se eu tivesse feito uma 2ª licenciatura em pedagogia, mas atuando com um contrato em uma escola como professora regente, né, e não como auxiliar, talvez eu teria conseguido assumir o meu cargo na orientação pedagógica. Mas também entrego e confio de que não era o momento. Hoje eu vejo as atribuições desse cargo e eu confesso para vocês que eu não me identifico muito mais com ele. Me identifico mais com a sala de aula, apesar das suas dificuldades. E é aí que a gente entra no último tópico dessa nossa conversa, que é o meu desafio que eu assumi em 2024 de ir para a educação infantil, que eu nunca imaginei que eu seria prof da educação infantil e, além disso, que eu iria me encantar a ponto de assumir a minha sede, que é o local onde está o meu cargo, é uma escola de educação infantil, atualmente, onde eu estou. E tem sido uma experiência muito desafiadora, mas ao mesmo tempo que me enobrece, não só como professora, mas como ser humano. E eu quero deixar aqui aberto, né, para a gente discutir temas dentro da educação infantil, trazer temas sobre infância, porque eu acho que toda essa experiência que eu vivenciei em todos os níveis da educação básica, eu atuei. Posso dizer que eu atuei desde a educação infantil até o ensino médio, eu passei por todas essas etapas como professora. E transitar entre elas me deu muito suporte, né, para que eu possa tratar e conversar com diversas professoras e auxiliá-las de diversas formas. É isso que eu faço lá no programa Vida de Prof. Se você quiser conhecê-lo, eu vou deixar também aqui na descrição o link do programa. Conheça, faça parte. Existem muitas modalidades, alguma delas vai ser acessível para você poder organizar a sua vida de prof, poder ir atrás dos seus sonhos, poder realizar os seus sonhos. Sonhar, planejar e realizar, é isso que a gente faz dentro do programa.
Então conheça um pouco mais sobre o programa clicando aqui no link que eu vou deixar disponível. E o que eu posso dizer para a gente finalizar? Que a docência é isso, repleta de encantamentos, mas também de desafios, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Hoje foi um pouco sobre a minha trajetória, para que vocês me conheçam mais, para que a gente se conecte mais, mas nos próximos episódios a gente vai tratar de muitos e muitos temas. Peço que vocês deixem sugestões também nos comentários, caso tenham. E quero finalizar dizendo que a docência é uma estrada longa e sinuosa, cheia de curvas, mas também cheia de recomeços, oportunidades para recomeçar. Todo dia a gente cansa, todo dia a gente pode pensar em desistir, mas mais importante do que pensar sobre o que nos aflige é também pensar no que nos faz continuar. E a gente vai tratar disso aqui também nos próximos episódios. E que fique muito claro que eu nunca vou romantizar as dificuldades da nossa profissão, mas buscar entender por que nós seguimos para além delas. Esse é o intuito, esse é o propósito do podcast Nossa Vida de Prof. E eu espero de todo o coração que vocês tenham gostado de me ouvir. E eu quero ouvir e ler vocês também. Então, comentem, falem sobre a trajetória de vocês. Eu vou amar conhecê-las e entender o que move você como educadora e como gente. Assim como dizia nosso queridíssimo e honradíssimo Paulo Freire. Um beijo e até o próximo episódio. Espero vocês!